Bom dia, nível 4. Bom dia, famílias. Bem, a nossa aula de artes hoje nós vamos falar sobre as datas comemorativas que foram do mês de abril e que a gente estava de férias. Nós tivemos férias adiantadas e por isso a gente não pôde fazer as comemorações. Bem, 40 dias após o carnaval, comemora-se a Páscoa. Tia Polly, o que é a Páscoa? A Páscoa é vivenciado a morte e ressurreição de Jesus Cristo para algumas religiões. Bem, mas aqui não estamos para falar de religião. Vamos falar sobre os símbolos da Páscoa. O coelhinho. Tia Polly, por que o coelhinho da Páscoa? Por que o coelhinho é usado como símbolo da Páscoa? O coelhinho, ele é um animal que ele consegue procriar, ou seja, ter muitos filhotes e muitas vezes do ano. Então, ele é um animal que dá muitos filhotes rapidamente. Então, isso significa que a religião cada vez mais está plantando a fé nas pessoas e trazendo as pessoas para crer em Deus. Então, isso significa a multiplicação das igrejas. Não importa a religião, o que importa é que você creia em Deus, Jesus Cristo, em Deus. E aí, tia Polly, por que o ovo da Páscoa? Bem, o ovo significa vida. Muitos animais, para gerar uma nova vida, colocam um ovo. Então, o ovo na Páscoa, ele é colocado como um gerador de vida. Então, que sem a religião, sem Deus, a gente não vive, a gente não tem vida. Tia Polly, e por que muitas pessoas comem peixe na Páscoa? O peixe também significa vida. O peixinho fora d'água, ele sobrevive? Não, né? Então, a gente não sobrevive sem Deus. Fora d'água, sem Deus, a gente é um peixinho fora d'água. Então, esses são os símbolos da Páscoa. Depois, teve a data do dia 18 de abril, que foi a data do livro infantil. Mas essa data aí eu vou trabalhar depois. Dia 19 de abril, teve o dia do índio. O índio é um símbolo de luta, é um símbolo de resistência que temos aqui no nosso Brasil. Antes dos portugueses chegarem aqui no Brasil e trazer com eles a civilização, aqui já viviam os índios. Os índios viviam pela floresta, vivendo de uma forma natural. Comiam o que caçavam, peixes, frutas, produziam comidas com um material que eles tinham. Por exemplo, a tapioca que a gente conhece. Os índios foi quem começou a fazer tapioca, amassando a mandioca e produzindo a farinha e produzindo a massa de fazer tapioca. E muitas outras receitas que a gente conhece têm origens indígenas. Então, os índios é um símbolo de resistência e de luta aqui no nosso país. Então, dia 19 de abril comemora-se o Dia do Índio. Voltando para a data do dia 18 de abril, em que a gente fala do Dia Internacional do Livro Infantil, tia Polly vai contar hoje na aula ao vivo a história de Caixinhos Dourados e os Três Ursos, a família de ursos. E por que a família? Ontem, na nossa aula de Natureza e Sociedade, nós falamos sobre família. E a gente vai ver a história da família de ursos e Caixinhos Dourados na aula ao vivo hoje às 5 horas. Que se Deus permitir vai dar tudo certo e eu vou estar lá com vocês com muitas novidades. O dia do livro, o livro infantil é importante para a educação das crianças porque traz as crianças ao mundo da imaginação. Quando você lê uma história, ou quando sua mamãe, ou seu papai, ou sua vovó lê uma história para você, você viaja sem sair de casa. Você fica ali ouvindo a historinha e no seu mundo da imaginação você consegue viajar imaginando os personagens. Aqui no Brasil, muitas personagens foram criadas a partir de livros de histórias. E hoje, muitos viraram desenhos, viraram novelas. E eu vou dar alguns exemplos para vocês. Vocês já ouviram falar da história do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Essa história de Monteiro Lobato trouxe à tona uma personagem muito conhecida. Vocês conhecem Emília, a boneca de pano que aprendeu a falar? Pois é, Emília é uma boneca muito espiritada, muito alegre e muito inteligente. Qualquer hora eu volto aqui e trago Emília para vocês.
Também existe o menino maluquinho, que é esse menino que tem a panela na cabeça, que gostava muito da escola e adorava também cozinhar. Também temos uma personagem muito famosa, que é Chapeuzinho Vermelho, sua mãe, sua vovó, o lobo mau e o caçador. Vocês gostam também dessa historinha? Bem, essas são algumas histórias que tem em livros infantis e que fazem sucesso pelo mundo. A nossa aula hoje continua na nossa aula ao vivo. No primeiro momento, vamos continuar a nossa aula e vamos tirar dúvidas sobre a atividade de hoje que eu vou colocar aqui embaixo. Depois, no segundo momento, nós vamos fazer o biboquê, que é um brinquedo feito com um material reutilizado e que vocês vão aprender. É muito fácil. Combinado? Um beijo. Fiquem com Deus.